Bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano. Vocês que são alunos que estão se preparando para o Enem, sejam bem-vindos a mais essa aula. Estamos revisando já, processo de revisão para a prova. E falando de classicismo, vamos falar hoje da obra que marca essa escola literária portuguesa, que vem a ser Os Lusíadas. Então, ela foi uma obra que foi inspirada nas tragédias gregas Odisseia, de Homero, e Eneida, de Virgílio. São epopeias, então lembrando que são epopeias. É um gênero literário em que baseia-se em uma tragédia, uma história que traz à tona o comportamento, a vivência de homens e deuses, semideuses da era da mitologia grega. Isso é uma epopeia, além de o que é mais característico nesse gênero é o seu formato estilístico, porque a epopeia ela é um livro que é feito não por parágrafos, como a gente costuma ler nos tradicionais livros, e sim ela foi feita em versos, como se fosse um grande recital, uma grande música, uma grande história musicalizada. Isso é uma epopeia, ok? Então nós temos esses dois exemplos gregos, Odisseia e Eneida, e Camões criou a versão portuguesa com os Lusíadas. Aqui tem um mapa mais ou menos explicando a biografia, como os capítulos foram percorrendo. É bom ressaltar que o herói português, no caso aqui, que vem a ser o protagonista da história, isso daqui no mapa repercute a trajetória das suas viagens, com a sua tripulação pelos mares que circundam Portugal. Enredo. Como era comum na literatura épica, a narração de Os Lusíadas começa em média res, ou seja, em plena ação, no caminho, quando os portugueses já deixaram sua terra natal, Portugal, e se encontravam ancorados em Melinde, na África, cidade situada no Oceano Índico. Enquanto isso, os deuses fazem uma primeira reunião para decidir o destino dos navegantes. Então aqui embaixo tem como se fosse a reunião do Olimpo, em que eles que, segundo a obra, que vão decidir como é que vai ser o destino dessa viagem. No entanto, Vênus, deusa do amor, e Marte, deus da guerra, colocam-se a favor dos portugueses. Júpiter concorda com os dois. Mercúrio, mensageiro, é enviado para garantir que o povo selvagem de Melinde seja hospitaleiro com os portugueses. O capitão do navio, o protagonista da história, Vasco da Gama, narra ao rei de Melinde a história de Portugal, em que se inserem as figuras de grandes heróis da história portuguesa e os episódios de Inês de Castro, do Velho do Resteiro e do Gigante Adamastor, que são os capítulos que mais caem nos vestibulares no nosso país. E aí tem a questão da continuação da viagem, como é que se deu tudo. É bom que você faça uma leitura da obra, que eu já deixei disposta para você online. Aqui nós temos a imagem de todo o trajeto que aconteceu durante a composição da obra Os Lusíadas. Eu faço um parênteses aqui para explicar que por que tão detalhista nessa questão geográfica, como foi composta essa obra. Para quem não sabe, Camões ele teve que servir nas capitanias, ele teve que se tornar, entre aspas, um voluntário para lutar. E, claro que ele não queria. Ele era um escritor, afinal. Ele não era um guerreiro, ele não era um soldado. Mas, nessas horas, não tem discussão com o reino de Portugal. Você é homem, você tem idade e você vai. E ele foi, contra a vontade, mas foi. E ele foi justamente nessa delegação do Vasco da Gama. Por isso ele o cita como principal referência. E o que aconteceu com Camões nessa época foi engraçado. Ele estava lá na tripulação, e toda vez que Vasco e o restante dos seus
reais guerreiros desciam para invadir uma cidade, ou conquistar, ou negociar, todos desciam, menos Camões. Quer dizer, Camões até descia, né? Ele saía do navio para ninguém ficar falando mal dele, ou dizendo que ele não quis participar da emboscada ou estratégia. Porém, ele nunca caminhava junto com a tripulação. Ele sempre se escondia em alguma caverna, algum lugar para ficar sozinho, e enquanto ele estava lá, ele estava escrevendo a sua obra, Os Lusíadas. Então foi assim que essa obra foi criada, né? Baseada no que ele via, no que ele experimentou, nas aventuras que ele teve durante essa viagem. Foi assim que foi constituída essa obra. Estrutura. A obra Os Lusíadas apresenta 1102 estrofes, todas em oitava rima. Olha como esse cara foi muito esteticida, né? Todas tinham oitava rima, né? A estrutura ABAB, que eram as interpoladas, né? Organizadas em 10 cantos, como se fossem capítulos. Então, como era a divisão desses cantos? A primeira parte, que é a introdução, estendendo-se pelas 18 estrofes do canto 1, subdivide-se em proposição, invocação e dedicatória. Proposição, apresentação do poema com a identificação do tema e do herói, constitui as 3 primeiras estrofes do canto 1. Então isso vem a ser a parte da proposição, que é a ideia, né, quando o Vasco da Gama defende, né, o porquê que aquela viagem deveria acontecer. Invocação. O poeta invoca as Tágides, ninfas no rio Tejo, pedindo a elas inspiração para fazer o poema. Isso já tem a ver com quando o Camões já estava em alto mar, né, e enquanto o restante da tripulação dormia, e ele fazia isso à noite, ele pedia inspiração, né, às ninfas para que ele pudesse continuar escrevendo sabiamente a sua obra. Dedicatória. O poeta dedica o poema a Dom Sebastião, rei de Portugal, ao qual ele queria apresentá-lo, essa obra memorável, a fim de que conseguia ter uma condecoração e principalmente não ser mais um soldado a ter que viajar nessas missões, né, de exploração. A segunda parte vem a narração, que ela consta da estrofe 19 do canto 1 até a estrofe 144 do canto 10. O poeta relata a viagem propriamente dita dos portugueses ao Oriente. Então, aí já conta, né, do final do canto 1 até o canto 10, né, a narração, ou seja, toda a história por onde passou a situação de Camões e Vasco da Gama. Na terceira parte vem o epílogo, que é a conclusão da história, a conclusão do poema. Herói. O herói, ele é muito lembrado no classicismo e, claro, por Camões. Se você assistiu o filme A Odisseia, né, que fala e narra a história do herói Odisseu, contemporâneo do semideus Aquiles, né, era amigo dele, porém Odisseu era humano, assim como Vasco da Gama. Né? Então ele venceu o herói, no caso de Os Lusíadas, o herói português, ressaltando, né, a importância do povo de Portugal no mundo. E aí, como eu falei anteriormente, né, alguns episódios que marcaram, né, que marcam essa obra, como o Velho da Praia do Restelo, né, o episódio de Inês de Castro e o Gigante Adamastor. Né. Eu ressalto que para você se deliciar com essa obra, é importante você ler. Né. Para quem gosta de literatura fantástica, Os Lusíadas é uma boa pedida. E se você quiser conhecer mais sobre o enredo, sobre a história portuguesa, como a literatura é o objeto de estudo da literatura, são os textos que marcam a história de um povo, Os Lusíadas marca a história do povo de Portugal durante essa época de capitanias hereditárias, de intervenções marítimas, desbravando os mares do Atlântico e do Pacífico para encontrar novos mares, novos mercados, expandir também o reino de Portugal. Então, é uma boa pedida e eu aconselho você a ler a obra para poder melhor entender. Beleza? Até a próxima, galera!